Galera do YouTube, seja bem-vindo, você que nos escuta, que nos assiste de todo o Brasil, aqui no YouTube do Vale Concurso, é um prazer estar com você. Sou o professor Breno Fraga, sou policial penal de Minas Gerais e trago para você aqui uma dica importante, interessante, da Lei de Execução Penal, você que está tentando concurso aí para a Polícia Penal do Pará, né? Polícia Penal do Pará, o antigo AGPEM, o antigo agente penitenciário. Professor, que instituição é essa, Polícia Penal? Você, caiu de paraquedas, ainda não sabe, pretende estudar para essa carreira? O agente penitenciário, né, o antigo agente penitenciário, que não tinha um reconhecimento na Constituição Federal, tinha várias nomenclaturas pelo Brasil, agente penitenciário, agente prisional, inspetor penitenciário, carcereiro, cada doideira aí. Hoje não, hoje é um só, né, uma nomenclatura só, policial penal, previsto no artigo 144 da Constituição. Ele exercia uma função de segurança pública, mas não tinha um reconhecimento constitucional lá na Constituição. Hoje tem. Então, os estados estão se adequando, criando seus estatutos próprios, suas leis orgânicas. Enquanto isso, o que cabe a nós é estudar. Vamos estudar, que esse concurso da Polícia Penal já foi anunciado, né, já foi anunciado aí pelo governo, está no forno para sair aí. E vamos ver aqui, então, um pouco sobre lei de execução penal, beleza? Pessoal, deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você continuar recebendo vídeos como esse. Vamos trazer vários vídeos para você da Polícia Penal, bem como também quando o edital sair, a gente vai fazer uma análise desse edital para você não ficar de fora aí, beleza? Tá aí na tela aí, ó, Lei de Execução Penal. É a famosa LEP, Lei 7.210. Se você quer entrar para a Polícia Penal, você tem que estudar essa lei. Essa lei cai em todos os concursos de Polícia Penal pelo Brasil. No último concurso da Polícia Penal do Pará, quando ainda era agente penitenciário, ela cobrou alguns artigos da LEP, né? Cobrou vários artigos, na verdade. Os artigos que, inclusive, é os que mais aparecem em prova, os que mais caem em prova. Então, dentre os artigos da LEP que ela cobrou o trabalho do preso. Né? Muita gente fala assim, o preso deveria trabalhar, o preso tinha que trabalhar, mas o preso trabalha. E você sabia que, inclusive, o preso é obrigado a trabalhar? Isso mesmo, é o que nós vamos ver aqui, tá? Olha só, o pessoal deixou aqui um cupom, Polícia PPA 10, ó. Polícia Penal Pará 10. 10% de desconto, tá? É só você clicar na descrição do vídeo, aí tem um link do nosso curso completo da Polícia Penal do Pará. E se você tiver alguma dúvida sobre essa lei, me chama no Fraga BFC. Vou deixar para você aqui também, ó. @FragaBFC, lá no meu Instagram, tá, pessoal? Não deixa de chamar não vá para a prova com dúvida não, aproveite essa oportunidade. Vamos bater um papo também aí, né? Se você tiver alguma dúvida sobre a carreira, fique à vontade aí, beleza? Pessoal, é o seguinte, ó, existe dentro da LEP uma regra geral para o trabalho do preso, existe uma regra para trabalho interno e existe uma regra para trabalho externo, beleza? Vamos ver os principais pontos aqui, o que a gente pode levar de importante. Na verdade, eu digo que os artigos que tratam sobre trabalho do preso são todos eles importantes. Não é à toa que o edital cobrou especificamente o trabalho do preso. Ó, primeiro, o artigo 28, ele já vem dizendo para nós, né, você talvez aí, se você quer estudar para o concurso da Polícia Penal, você tem que se abster, tem que se desligar aí do que a sociedade pensa ou do que você pensa. A sociedade, ela quer o quê? Ela quer que o preso trabalhe, né, quer que coloque uma bola de ferro, uma corrente na perna do preso e que ele vá capinar lote, que ele vá fazer asfalto. Geralmente é isso que a sociedade quer, a grande maioria. Você pode perguntar na rua aí, seus amigos, né, com opiniões formadas aí com relação a isso. Esqueça tudo isso, tá? O trabalho do preso, ele não tem, nunca teve e nunca terá um caráter punitivo. Você não vai colocar um preso para trabalhar para poder punir ele. Olha, você roubou alguém, você matou alguém, ah, tá, vem cá, você agora está condenado. Vem cá trabalhar, que eu vou te colocar para trabalhar com forma de punição. Não, isso não existe. O trabalho do preso, ele tem caráter educativo e produtivo. Ou seja, o preso, no Brasil, não existe pena em caráter perpétuo ou pena de morte, né? A não ser em caso de guerra declarada. Fora isso, não existe pena de morte no Brasil. Você não vai ver alguém aí pegando prisão perpétua no Brasil. Então, aquela pessoa que está presa, ela tem que voltar para a sociedade um dia. E que ela volte uma pessoa melhor. Não tem como você fugir disso. A pessoa vai ser presa. E no Brasil, onde as leis, infelizmente, são um pouco frouxas, e além disso, o preso que pega 20 anos, com menos de 10, ele já está na rua,
fica pior ainda. Então que essa pessoa volte a um ser humano melhor, que ele volte a ser reintegrado na sociedade. Ah, professor, eu não concordo na ressocialização. Independente disso, se você concorda ou não, né, aí é outra coisa. O que você tem que levar para a prova é o que está na lei, beleza? Então vamos deixar o juízo de valor de lado e vamos levar o que está na lei, porque você precisa da lei para você gabaritar na prova, tá certo? Então, o trabalho do preso, ele tem a finalidade educativa e produtiva. Ou seja, ali dentro ele vai aprender que trabalhar é bom, né? É o que nossos pais falavam, né? O trabalho dignifica ou edifica o homem, não é isso mesmo? Caráter produtivo. Pô, a pessoa está ali 24 horas todo dia à toa. Então vamos colocar ela para trabalhar, para ela produzir. Aí beleza, né? Aí fica melhor ainda. Então vamos colocar ali para fazer vassoura, fazer cadeira de roda, plantar alface, plantar couve, enfim, fazer banco, fazer cadeira. Vamos botar ela para produzir. Colocar para fazer virar massa de concreto, aí tá top de linha, aí eu gosto demais. Quando eu vejo um preso virando uma massa, eu fico muito satisfeito. Por quê? Porque ali tá trabalhando, tá produzindo, beleza? É mão de obra ali parada que tá produzindo. Então, pessoal, o artigo 28 ele fala: o trabalho do condenado, como dever social, desculpa, e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Aí na sua prova pode colocar que terá finalidade punitiva, ou alguma outra coisa que não está dentre esses dois, tá? Você está acompanhando a lei aí? Se você não tiver, dê um pause no vídeo, coloca lá no seu navegador de pesquisa, Lei de Execução Penal, abra uma nova aba, abra uma nova janela aí, no seu navegador aí de internet, e vai lá, Lei de Execução Penal, você vai abrir o site do Planalto. Sempre quando você for procurar uma lei, você vai direto no site do Planalto, lá é onde tem a lei atualizada, tá? Aqui nós trabalhamos sempre com a atualização da lei. Inclusive a Lei de Execução Penal, ela foi atualizada no pacote anticrime. Cuidado para não estudar material antigo. Às vezes você pega uma apostila antiga, pega alguma coisa antiga aí, ela teve atualizações, inclusive atualizações importantes que possivelmente poderão cair na sua prova. Então, beleza, ó. Aplicam-se a organização e os métodos de trabalho e as precauções relativas à segurança e à higiene. Então, as mesmas regras que existem no trabalho privado, no trabalho geral, as normas regulamentadoras, as NRs, ou qualquer outra coisa relacionada à segurança e à higiene, o EPI, uso de EPI, uso de luva, uso de máscara, enfim, uso de capacete, tudo isso deverá ser aplicado lá ao preso, né? Porque o cara está preso, que eu vou deixar ele trabalhando lá, no trabalho em altura, ele vai subir lá num poste para trocar uma lâmpada no poste 10 metros e eu vou deixar ele sem cinto de segurança. Se ele cair dali, ele morre, né? Já falei. Né, talvez você falou assim, a pessoa deveria morrer mesmo. Não leva para a prova o que você pensa, tá? Então, segue as mesmas regras do trabalho normal. O que não segue, e aí você vai levar para a sua prova, você não pode de jeito nenhum pensar nisso, o preso não está sujeito a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Quando você assina a sua carteira de trabalho, em uma empresa qualquer aí, você está, né, no regime de CLT. Beleza? Você está no regime de CLT. No regime de CLT você ganha 13º, você ganha férias, você ganha aquele 1/3 de férias, né? Você tem direito às férias e você ganha 1/3, né, de remuneração das férias. Além disso, você ganha aí seguro-desemprego, dentre várias outras questões que estão previstas na CLT, vários direitos que estão na CLT. Já o preso não. O preso não tem nada a ver com CLT, você não assina a carteira do preso. Tá? Não assina uma carteira de trabalho do preso. Ele não segue as regras de CLT. Então, para o empreendedor, é uma excelente mão de obra. Você pode perceber, se você ainda não percebeu, em grandes presídios ou penitenciárias, existem muitas oficinas de trabalho de pessoas particulares. Fábrica de blocos, lanternagem de carro, oficina de veículo. Existem muitos. Por quê? Pensa você num presídio, numa penitenciária com 1000 presos. Não é possível que de 1000, um ali não seja mecânico. E geralmente ali existem vários mecânicos e vários mecânicos bons. Beleza? O cara deu um deslize na vida, está preso. Então o que acontece? As empresas, elas começam a construir galpões ao redor da cadeia. Para quê? Para poder contratar aquela mão de obra. O empreendedor prefere contratar o preso, né? Alguns empreendedores que eu estou falando que cria esse vínculo aí, porque se amanhã o preso for ruim de serviço, você manda ele embora, não tem que pagar nada, não tem que pagar FGTS, não tem que pagar seguro-desemprego, não tem que pagar nada. Não tem que pagar, absolutamente não tem aviso de férias, aviso prévio, nada. Beleza? Então, leve para sua prova isso aí. O preso não está sujeito
a CLT. Inclusive, você não precisa pagar nem o salário mínimo. Nós não temos o salário mínimo, onde é obrigatório, você não pode receber menos que o mínimo no trabalho normal. O preso não. O preso ele pode receber menos que o mínimo. O que ele não pode é receber menos que 3/4 do salário mínimo. Beleza? Ele não pode receber menos que 3/4 do salário mínimo. Aí faz a conta aí, né, dá um pouco menos que R$1.000 aí. Ele não pode receber menos que 3/4. Mas ele pode receber os 3/4. Ele pode receber R$900. Ele pode receber R$10.000. Não tem problema não. O que ele não pode é receber menos que 3/4. Tá certo? Então leve isso para sua prova, que isso aqui despenca em prova, aparece demais sobre essa questão aí da CLT. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender. Então, uma vez, já que ele recebe, né, e ele tem que receber, tá? Aqui ele tem que receber. Beleza? Ele tem que receber. Ah, é facultativo ele não receber? Não. Ele não pode receber menos que 3/4. Ele tem que receber. Tá certo? Então aqui, ó, o que ele recebeu serve para pagar algumas coisas. E aí a Alep tem um rol taxativo do que ele tem que pagar quando ele receber, né? Primeiro, indenização dos danos causados pelo crime. Então, digamos, por exemplo, que ele assaltou uma joalheria, na fuga ele roubou um carro, bateu o carro no poste, recuperou as joias, recuperou o ladrão, mas o carro está batido. A pessoa não tem seguro, e aí o cara foi preso, o cara não tem um tostão no bolso, quem vai pagar esse dano aí? A pessoa entra na justiça, o preso não tem dinheiro. Só que lá dentro ele começa a trabalhar. Então aí, né, ele poderia pagar, né, deveria ser para poder pagar, por exemplo, este carro que ele bateu, tá certo? O conserto desse carro. Então, o primeiro aí é a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparado por outros meios. Tem que ser determinado pelo juiz, né, pelo processo judicial. Não é determinado pelo diretor. Então aqui, a LEP, as bancas gostam muito de colocar diretor e LEP juntos, trocar esses dois. Vai ter competências que é do diretor, que ela vai dizer que é do juiz, e vice-versa. Então olha para você ver como é que fica bonita assim essa frase. Olha, a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados pelo diretor da unidade. Errado, tá? Então fica esperto aí, é o juiz que determina isso. A pessoa vai entrar na justiça para receber, no final da sentença vai dizer, olha, tem que pagar. Trabalhou na cadeia, tem que pegar o dinheiro e pagar. Beleza? O que faz, se sobrou dinheiro e aí? Ou não tem ninguém para pagar? A assistência à família. Tem que pensar o seguinte, a família do preso nem sempre tem a ver com o crime que ele cometeu. Às vezes até tem, né? Às vezes um irmão, um pai, uma esposa, um esposo acobertou, planejou, às vezes até cometeu o crime juntos, mas o cara foi preso sozinho, a mulher foi presa sozinha, ela não entregou o marido. Mas e aí? Independente disso, né, quem está lá em casa, o filho, às vezes não tem nada a ver com isso, está lá precisando de um leite, precisando de um arroz, de um feijão, então assistência à família, beleza? Tem que pegar esse dinheiro e mandar para cima. Aí o preso fala assim, não, eu não quero não, na verdade eu nem gosto do meu filho, não tem dessa não, tem que mandar para a família, beleza? É o rol taxativo da LEP. Sobrou alguma coisinha ainda? Pequenas despesas pessoais. Despesas pessoais do preso. O que acontece? O preso, quando ele chega na unidade, deveria ser assim em todo o Brasil, aí tem que ver em cada estado como é que funciona, ele deveria receber um kit, né? Uma roupa, escova de dente, pasta de dente, sabonete, toalha, colchão, etc. Né? O colchão para ele, quem sabe um dia colocar fogo, né? Ele não recebe, nem sempre ele recebe tudo isso. Então tem algumas despesas do próprio preso, né? Ele pode querer talvez comprar isso aqui, né? Um biscoito, um shampoo e etc, um sabonete, beleza? Um remédio, ele pode querer talvez comprar isso aqui. Então é despesas pessoais. Aí geralmente existe alguma regulamentação interna que trata sobre o que o preso poderia comprar. O que não é ilícito e é permitido. Porque existem algumas coisas que são lícitas, mas não são permitidas. Entrar dentro da unidade. Por exemplo, o celular é lícito, mas ele não é permitido. O preso não vai poder comprar um celular para ele. Então existem algumas coisas, aí geralmente é de acordo com cada estado. Tá? Cada estado vai definir isso aí, né? As coisas que o preso pode comprar. É claro que ou a família leva para ele, né? A lei de execução penal fala, inclusive, que pode haver estabelecimento comercial dentro do presídio, dentro da penitenciária. Isso aí praticamente não deve nem existir mais, mas a lei de execução penal, ela tem essa previsão. Lembra que a lei de execução penal é bem antiga, né? É de uma década muito antiga.
E, por fim, ressarcir o Estado com as despesas realizadas com ele próprio, com a manutenção do condenado. Então, tem que pagar alimentação, etc., né? E aí tem que pagar as despesas com ele, beleza? O Estado é o último a receber, é o último a receber. Se sobrar alguma coisa ainda, vamos supor que sobrou alguma coisa ainda, já pensou? Se sobrar alguma coisa, vai para uma poupança, vai fazer uma caderneta de poupança que vai ser entregue ao preso, ao condenado, quando ele sair. Vamos ler, olha, presta atenção. Ressalvadas outras aplicações legais, ou seja, pode ser que tenha alguma outra coisa ainda, né? Será depositado a parte restante para a constituição do pecúlio em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Ou seja, se sobrou alguma mixaria, vai para a caderneta de poupança. E pasmem os senhores e as senhoras, sobra. Às vezes sobra. Tem empresa aí que sai com mais de 10 mil reais aí de poupança. O cara pega 20 anos, o cara não paga água, luz, gás, telefone, né? Telefone ele não paga, nem tem, né? Ele não paga um monte de coisa. Ele não paga, paga energia. E aí? Não tem gasto com nada. Então, aquilo que sobrou ali, às vezes ele não tem família, às vezes o crime que ele cometeu não trouxe dano para ninguém, tá? E às vezes nem mesmo o Estado cobra dele, né? Essa questão aqui. Nem sempre o Estado cobra isso aqui, né? O ressarcimento com as despesas que ele deu ali para o Estado. Beleza? Sobrou, vai para a caderneta de poupança. Aí, essas são as regras gerais para o trabalho do preso. Agora temos aqui o trabalho interno. O trabalho interno é aquele que acontece dentro do estabelecimento prisional. O preso trabalhar ali dentro. Trabalhar em oficinas, trabalhar ali na manutenção daquela unidade, trabalhar com horta, enfim, né? O que tiver de trabalho para ele ali. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Então, professor, eu acho que o preso deveria trabalhar. Ele tinha que ser obrigado a trabalhar, mas ele já é. O artigo 31 fala que o preso privado de liberdade, o condenado, nós temos dois tipos de preso, aquele que é condenado e aquele que está aguardando uma sentença condenatória, que é o preso provisório, beleza? É o preso provisório, ele foi preso, o delegado de polícia mandou ele para a cadeia e ele está aguardando, né, o julgamento lá para que ele possa, então, né, ou ser condenado ou ser absolvido. Já o condenado é aquele que o juiz já bateu o martelo, teve uma sentença condenatória. Este condenado, ele é obrigado a trabalhar. O condenado, privado de liberdade. Beleza? Por quê? Porque nós temos penas restritivas de direitos. Existem também duas modalidades de pena que o pessoal confunde. A restritiva de direitos, que não priva você de liberdade, e a privativa de liberdade, que é onde você fica realmente preso de alguma forma, tá? Preso de alguma forma você fica. Ou no regime fechado, aberto ou semiaberto. Então aqui, ele é obrigado sim. Só que é dentro das suas aptidões e capacidade. Aí você talvez fale assim, mas professor, eu também estou estudando a Constituição Federal, né? A Constituição Federal está aqui, ó. Lá fala o seguinte, olha, não haverá, lá no artigo 5º da Constituição Federal, não haverá apenas, né? Aí na linha C, né, não haverá apenas, vem falando aqui, ó, caráter perpétuo, morte, né, salvo em caso de guerra declarada, e trabalhos forçados, na linha C. Não haverá apenas trabalhos forçados. Poxa, professor, você falou que o preso é obrigado a trabalhar, mas a Constituição fala que não pode haver trabalhos forçados. Eu não posso forçar alguém a trabalhar. De fato, você forçar alguém a trabalhar é diferente de você obrigar alguém a trabalhar. Calma aí. Quando você está dizendo que o trabalho é forçado, você não quer saber se a pessoa aguenta ou não aguenta. Você não quer saber se a pessoa tem capacidade ou não tem. Você pega ela e força a trabalhar. Beleza? Seria nesse sentido que trata sobre os trabalhos forçados. É aquilo que talvez você pensou que deveria acontecer no Brasil. Amarrar uma bola de ferro com a corrente e colocar ele para trabalhar lá num sol escaldante, independente se ele tem direito ou se não tem, não dá nada para ele receber, independente se ele quer ou não, ele desmaiou, você joga água e manda ele trabalhar de novo. Isso é um trabalho forçado, tá? O trabalho obrigatório, quando você está dizendo que um trabalho é obrigatório, né, já vem dizendo o seguinte, olha, de acordo com... Desculpa, peraí, deixa eu voltar aqui. Quando você diz que o trabalho é obrigatório, na medida de suas aptidões e capacidade. Você não vai dar um saco de cimento de 50 quilos para um preso carregar, um preso que não aguenta carregar nem um saco de farinha de 1 quilo. Né? Aquele preso lá raquítico, né, que é viciado em crack, chegou lá todo magrelo. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque ele não aguenta. Então é na medida das suas aptidões e capacidade. Apesar que o preso adora trabalhar dentro do estabelecimento prisional.
Dificilmente você encontrará um preso que não quer. Por quê? Porque além dele poder exercer um ofício, aprender uma profissão, muitas pessoas chegam lá, não sabem trabalhar, não sabem fazer nada, nunca fez nada na vida, vendia droga na rua, ele vai receber alguma coisa, beleza? E ainda ele vai remir pena. A pena dele vai ser, né, reduzida ali pelo seu trabalho. Então, o trabalho, na verdade, ele é até um benefício ao preso. O preso gosta disso, tá? Então, não confunda aí o trabalho obrigatório da LEP com o trabalho forçado da Constituição Federal. Já para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório. Nós temos o condenado, onde o trabalho é obrigatório, o provisório não é. E o provisório, se ele quiser trabalhar, ele pode. Só que ele só pode trabalhar dentro do interior do estabelecimento. Tá? Não há que se falar em trabalho provisório, né? Trabalho para o provisório, em trabalho externo para o provisório. Por que, professor, que não há que se falar nisso? Poxa, porque ele ainda está provisório, ele ainda não foi condenado. Então eu dou um trabalho para o cara lá na rua. Ele vai, sabe que ele cometeu o crime, né? Vamos supor, o preso estuprou alguém, beleza? E ainda matou. Ou seja, vai pegar uma pena muito alta. Vai pegar uma pena muito alta. Ou então cometer um latrocínio, né? O roubo seguido de morte. Pena altíssima também. Ele sabe disso, ele está sendo, né, processado ali, é um preso provisório. Aí você vai lá e dá um trabalho para ele. O que ele vai fazer? Vai meter o pé, não vai? Então você não dá trabalho a preso provisório, tá? Lembre-se disso na sua prova, beleza? Preso provisório só trabalha dentro da unidade, não trabalha fora. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação. Então olha para você ver como é que o trabalho obrigatório, ele é obrigatório, né, entre aspas. Na atribuição do trabalho deverão ser levantadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Eu não vou pegar um preso que nunca trabalhou com elétrica na vida, nunca trocou uma lâmpada e vou colocar ele lá para poder mexer com fiação, para tomar um choque lá, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Ele vai passar por uma comissão técnica de classificação, é o CTC. O CTC você fala sobre ele lá no início, tá? Que também vai cair nessa prova da Polícia Penal do Pará. Eu vou trazer aqui um vídeo sobre o CTC, importante também. E aí ele vai passar por uma comissão técnica de classificação, onde ele vai ver o que ele sabe fazer, de onde que ele veio, né, qual que é o crime que ele cometeu, qual que é o bairro que ele veio, se ele é um réu primário, etc. Beleza? Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. O que pode dizer na sua prova? É que o trabalho artesanal, ele tem que ser proibido. Não é. Ele tem que ser limitado, beleza? Porque acontece? O preso, ele faz muita bugiganga. Ele pega lá uma tampinha de marmitex e ele faz um pato muito bonito lá, com tampa de marmitex. Ele pega um fio do colchão, um fio do cobertor, e ele faz lá uma caneta lá, muito personalizada, com o nome da mãe, o nome da esposa, o nome do esposo. Enfim, o preso faz um monte de coisa de artesanato, né? Fica lá, um vai aprendendo com o outro, etc. Então, quando não tem expressão econômica, quando aquilo não vai gerar uma renda, né, tem que ser limitado, tem que ser, de alguma forma, aí, não acontecer. Salvo na região de turismo. Por quê? Porque aí pode até vender, né? Região de turismo, geralmente as pessoas compram mais artesanatos. Beleza? Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Então aqui, ó, pode dizer na sua prova o seguinte: os maiores de 60 anos não estão obrigados a trabalhar. Errado. Maior de 60 anos tem que trabalhar também. Só que ele pode solicitar uma ocupação adequada. Você não vai colocar um senhor lá de 60 anos, de 70 anos, que não está aguentando nem ficar em pé direito, para poder capinar um lote. Ele não vai conseguir fazer isso. Então tem que ter uma ocupação adequada. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Professor, então se o cara está na cadeira de rodas, ele é obrigado a trabalhar? Sim, é obrigado a trabalhar. O maior de 60 anos, o doente ou deficiente, é obrigado a trabalhar? Sim. De acordo com a LEP, sim. Só que sempre lembre disso. Tem que trabalhar, né, de maneira, né, que venha a adequar a sua limitação. Tá certo? Tem que se adequar à sua limitação. Você também não vai colocar uma pessoa que é deficiente físico para fazer uma coisa que ela não consegue. Aí nós temos aqui a jornada de trabalho do preso. Você que trabalha no regime de plantão, você que trabalha na madrugada, você que trabalha no sábado e no domingo, o preso não, o preso tem um horário diferenciado. Ó. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 e nem superior a 8 horas. Tá? Não pode ser inferior a 6 e nem superior a 8. Então o preso trabalha de 6 a 8 horas por dia, né? Diárias aí, com descanso
nos domingos e feriados. O preso não pode trabalhar domingo e feriado, a não ser o preso que trabalha na manutenção e conservação aqui e limpeza. Ó. Vem dizendo o seguinte, ó, poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Ou seja, o preso trabalha na limpeza, né, conservando o ambiente, né, fica varrendo, limpando banheiro e dentre outros relacionados aqui à conservação e manutenção. Mas, regra geral, o trabalho do preso é de 6 a 8 horas com descanso, né, não é preferencialmente aos domingos e feriados, não. Com descanso no domingo e feriado, beleza? Preferencialmente significa que você pode, uma vez ou outra, colocar o preso para trabalhar domingo e feriado, qualquer que seja a profissão. Não. Os presos que trabalham em horário especial são apenas os de conservação e manutenção. Beleza? Vamos pular aqui, ó. Vamos tratar agora do trabalho externo. Trabalho externo. O que tem de importante no trabalho externo? Aqui, ó. Preso do regime fechado. Ele pode trabalhar? Pode. Está dizendo o seguinte, ó. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas. Então, peraí. Vamos com calma. Nós temos o regime aberto, o semiaberto e o fechado. O fechadão é aquele que o cara fica na tranca o dia inteiro. O semiaberto é aquele que ele pode sair para trabalhar, ele sai na série temporária, né? Ele pode sair para frequentar cursos. E o aberto, geralmente, é aquele que fica na casa de albergado, né? Que quase que não existe no Brasil. Então, em tese, ele fica em casa. Na prática, ele fica em casa, mas, de acordo com a lei, ele fica na casa do albergado. O fechado na penitenciária, o semiaberto na colônia agrícola e o aberto na casa do albergado. Beleza? Então, o trabalho externo para o aberto e o semiaberto pode tranquilamente. O fechado só pode em obra pública. Beleza? Somente em obra pública. E no máximo 10% do total de empregados. Sabe o que aconteceu muito? Lembra vocês na Copa do Mundo 2014 no Brasil? Fez vários estádios do Brasil que foram feitos ou reformados usaram presos do regime fechado. Um exemplo disso é o estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Ele foi usado, presos, para trabalhar lá, do regime fechado. Aí digamos que lá tem 1.000 trabalhadores. Eu posso colocar 500 presos para trabalhar lá? Não, eu só posso colocar 10% do total de trabalhadores. Tem esse limite, beleza? Tem um limite que é 10% e esse limite cai muito em prova, tá? Depende do consentimento do preso, beleza? E para que ele possa conseguir isso aí, ele tem que ter cumprido aqui, ó, pelo menos 1/6 da pena. 1/6 da pena. Vamos ver aqui, ó. A prestação de trabalho depende do consentimento expresso do preso, né? Em caso aqui de entidade privada, beleza? Se ele falar que não quer, ele não vai. E a prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento. Então, peraí, quem autoriza é a direção do estabelecimento. Aí aqui pode dizer o seguinte: a prestação de trabalho externo a ser autorizada pelo juiz da comarca, pelo juiz competente, pelo juiz de execução penal. É errado. Quem autoriza é o diretor do estabelecimento. Dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade. Né? Então ele tem que ter aptidão ali, ele tem que saber mexer com aquilo, né? Responsabilidade, etc. Dentre outros, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Então esse aqui, 1/6 da pena, é o que mais cai em prova, tá? Esse 1/6 que leva para a prova é esse número aí. Revogar-se a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Então, se ele cometer qualquer tipo de crime, revoga o trabalho dele. Não é crime doloso, não é crime hediondo, é qualquer crime. Qualquer crime. Se ele cometer um pequeno furto, se ele for na padaria lá e furtar um pão, né, e amanhã alguém viu na câmera que ele furtou um pão, ou seja, foi um crime muito brando, né, em vista de vários outros crimes, um crime muito brando. Revoga também. Qualquer crime. Na prova pode colocar aqui, ó, definido como crime doloso. Não é crime doloso, é qualquer crime, beleza? Ou falta grave. Tranquilo? Pessoal, então ficamos por aqui, ó, cupom PPPA10. 10% de desconto. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho que eu vou trazer mais para você. Se esse vídeo chegar a 100 likes, eu trago aqui a aula 2 aqui falando sobre o CTC. Então, ajuda o canal aí. Muito obrigado pela sua participação.